E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e meu convidado de hoje é o Rafa Freitas. Rafa, eu gostaria muitíssimo que você se apresentasse para o público. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Eu sou Rafa Freitas, meu trabalho é ajudar as pessoas a se tornarem protagonistas da sua própria vida. Por muito tempo eu mesmo não me sentia protagonista da minha vida. Aprendi a fazer isso através de vários treinamentos, de muito estudo, me apaixonei pela profissão e aí deixei uma carreira de 21 anos no Banco do Brasil, me demiti faz 2 anos e trabalho com isso, trabalho ajudando as pessoas a se desenvolverem. Faço isso através do coaching, é uma metodologia muito específica, e trabalho também com treinamento, um treinamento comportamental, desenvolvimento de capacidades emocionais nas pessoas, para que elas se destravem, para que elas possam fazer aquilo que elas gostam de fazer, amam fazer, nasceram para fazer. Porque às vezes é um entrave que está dentro delas mesmas, de nós mesmos, meus amores, vocês aí de casa. Como é que você faz o individual, digamos assim? Muitas pessoas não são empresariais, não querem grupos, como é que é isso? O individual é uma relação de confiança, em primeiro lugar, que a gente estabelece com o cliente, onde eu vou entender qual que é a necessidade dessa pessoa. E aí formatar o melhor processo. O trabalho de coaching, ele funciona através de uma metodologia que tem vários encontros entre o coach e o seu cliente, que a gente chama de coachee, e nisso a gente desenvolve o que a pessoa mais precisa. Podem ser questões pessoais a se desenvolver, podem ser questões profissionais, pode ser desenvolver algum tipo de habilidade específica que a pessoa precise ou entenda que é importante para desenvolvimento de carreira. Eu já trabalhei com transição de carreira. Eu já trabalhei com produtividade, que inclusive é uma das minhas especializações, onde eu mais gosto de atuar. Para o pessoal saber em casa. Legal, ótima pergunta. pergunta. Eu também, né, gente? A gente confunde produtividade, ser mais produtivo, com ter que trabalhar mais, né? A gente naturalmente pensa, vamos produzir. Para eu ser mais produtivo, ter mais resultados, eu preciso trabalhar mais. E não é bem assim. O que a gente precisa compreender não é a quantidade que a gente trabalha, mas o resultado que a gente tem com aquilo que a gente faz. Uma otimização. A gente consegue muito mais resultados, às vezes trabalhando menos, se permitindo descansar, permitindo com que a nossa mente recarregue, para quando a gente estiver no horário de trabalho, quando a gente estiver no horário de fazer aquilo que realmente é o nosso objetivo, esteja focado, concentrado, sabendo o que a gente tem que fazer. E o saber o que tem que fazer é priorizar. Para você saber qual atividade que você vai fazer num determinado dia, você tem que ter clareza de onde você quer chegar, do objetivo que você tem. Planilha, os clientes pegam, os coaches? Planilha é uma das ferramentas, mas nem de longe a principal. Tá. A principal mesmo é a conscientização, é entender o resultado que você quer ter. A hora que você entende o resultado que você quer ter, você vai priorizar as coisas que vão te levar para esse resultado. O que acontece com a gente? Normalmente a gente está muito ocupado. Estar ocupado não quer dizer estar produtivo. Podemos estar fazendo muitas coisas que não vão nos levar para o resultado que a gente quer. A gente está sempre no piloto automático. Geralmente a gente deixa as coisas acontecerem. Brinco que é síndrome de Zeca Pagodinho, que é deixa a vida me levar. E não é bem assim que a gente precisa agir. A gente precisa entender o que a gente quer. Entendendo, a gente direciona as nossas ações. Isso é feito através de um processo, onde a pessoa primeiro se entende. Entende quem ela é, o que ela quer, como que ela age, por que ela age daquele jeito. O que faz com que a pessoa bloqueie ou trave em determinadas circunstâncias, em determinadas situações. Entendendo tudo isso, fica muito mais fácil montar um plano de ação para que a pessoa possa direcionar suas ações para aquilo que realmente vai levar para o resultado que ela quer. Percebo que é individualizado, né, gente? Cada um tem um jeito de gerenciar a sua vida. 100% personalizado. Isso é que eu acho sui generis mesmo. O mais incrível na metodologia. Eu posso atender pessoas que tenham exatamente o mesmo objetivo, só que o processo de cada uma vai ser completamente diferente. Cada pessoa é uma pessoa. Pensa diferente, sente diferente, age diferente, tem prioridades pessoais diferentes. Para algumas pessoas é importante cuidar da aparência, para outras é estar com a família, para outras é cuidar de outras atividades, enfim. Mas o objetivo que ela tem de vida pode estar ligado. Só que a gente vai trabalhar do jeito de cada pessoa, para que ela tenha o seu resultado
e seja uma trajetória, eu não vou dizer fácil, mas simples. Porque fácil nunca é, né? Não, a gente nada precisa nessa sair vida. da zona de conforto para Exato. poder agir e mudar e ter resultados diferentes. E esse é o mais difícil, digamos assim, sair da zona de conforto. Rafa, no caso, esse individual que nós estamos conversando com vocês, é mesmo que a pessoa trabalhe em uma multinacional e num grupo, não é verdade? Não é que ela vá trabalhar sozinha, vá seguir o caminho dela sozinha. É isso, né? A pessoa tem um objetivo dela, independente de onde ela trabalha. Tá. Esse objetivo pode ser crescer na carreira. Se ela trabalhar numa multinacional, pode ser que ela queira sair de um cargo e passar para uma chefia. Para que as uma pessoas gerência. diferenciem quando elas devem procurá-lo. Se é o coletivo, quando eu vou procurar o Rafa, então? Se eu trabalhar no coletivo, fazendo um grupo que ele vai nos elucidar, ou se é no individual? Tá. A gente trabalha em grupo com pessoas que têm um objetivo comum. Em grupo a gente não consegue aprofundar tanto, mas os conceitos são passados para que cada um possa criar a sua trajetória. Mas o objetivo precisa ser parecido, precisa ser muito parecido. Eu trabalho em grupos, normalmente com processos ligados à produtividade, aumento de produtividade e de performance. Isso é tranquilo fazer em grupo, né? A gente consegue passar tudo que a pessoa precisa compreender com ferramentas, com aquele bate-papo que vai levar a compreender a situação de cada um, mas, no geral, você consegue aplicar as mesmas ferramentas e a mesma sequência de trabalho com o grupo todo que está com o mesmo objetivo, com um objetivo comum na sua vida, na sua carreira. O individual é mais indicado para a pessoa que quer ali um acompanhamento mais de perto, que tenha a possibilidade de conversar no 1 a 1 mesmo ali e poder com que o coach pegue na mão, caminhe junto, né, dê uma assistência mais personalizada. Pelo menos no início, né, onde ela está se encontrando, se descobrindo, porque algumas coisas é você que vai abrir os olhos dela, não é? Que ela não se vê fazendo isso. Eu vou estimular com que a pessoa veja. Tá. Através dessa metodologia a gente consegue estimular com que a própria pessoa enxergue. Em nenhum momento durante o processo o coach ele vai chegar para a pessoa e falar assim, faz isso, isso ou aquilo. Aí já seria uma mentoria. Seria como se eu estivesse orientando a pessoa, faz isso, que esse é o caminho. No coaching não funciona desse jeito. No coaching eu vou extrair da pessoa aquilo que ela tem de dentro dela que vai levar com que ela alcance os seus objetivos. O que está dificultando a vida dela, né? O crescimento dela no âmbito que ela deseja. Exatamente. É feita uma anamnese dessa pessoa. É feita uma análise de perfil comportamental individualizada da pessoa. A gente entende ali como que ela funciona por dentro. As características principais que ela tem. Não pode mentir, tá, gente? Igual a gente mente no médico. Não pode, tem que contar tudo, não é? É muito legal esse processo do perfil, que ele é totalmente científico. Eu encaminho para a pessoa um teste, onde ela vai responder ali algumas perguntas e depois nesse teste vai sair um relatório com as informações sobre a pessoa. No final dessa conversa sobre o perfil, eu costumo brincar que tem um momento da bruxaria, que é onde tem ali um relatório que a gente vai falar as características da pessoa. E bate, assim, 98% de assertividade desse relatório. Tudo que sai ali bate com como a pessoa pensa, como a pessoa age, como a pessoa sente, e ela se entendendo, ela consegue agir de um jeito diferente para poder chegar no resultado que ela quer. Às vezes a gente simplesmente não se entende. E como a gente não se entende, age de um jeito assim, não sei o que eu estou fazendo. Estou caminhando como o Zeca Pagodinho. Isso. E quando entende, não. Quando entende, você sabe onde que você precisa melhorar. E você sabe principalmente os pontos fortes que você tem e que às vezes nós subestimamos os nossos próprios pontos fortes. Muitas pessoas não identificam o ponto forte. Se eu perguntar para você, se eu falar para você assim, me fale 3 defeitos seus, é provável que saia na ponta da língua, rapidinho. Agora me fale as 3 maiores virtudes suas. O ser humano não quer contar suas virtudes, ele tem um pouco de vergonha de contar a virtude, não é? Ele sabe que elas estão ali, mas ele tem vergonha de contar, a gente tem que negritá-las. E você é um vetor para que nós negritemos as nossas virtudes. Exatamente. Tem pessoas que chegam, Camila, e elas entendem que precisam mudar tudo para ter um resultado. Querem ser pessoas diferentes do que elas são. E aí eu mostro para a pessoa, você não precisa fazer isso. Nós vamos entender aquilo que você tem de melhor aí dentro, das suas próprias características naturais. Potencializar isso, desenvolver isso um pouco mais, trazer isso para a consciência. Explorando o que você tem de melhor, utilizando melhor as características que você já tem, você vai chegar no seu resultado.
Mesmo porque revolucionar o ser humano depende de até uma altura da vida, ele vai procurar o Rafael com 60 anos. Ele tem pilares ali que é difícil de demover. Não adianta que ele queira, né, que coloque tudo no chão. Não é assim, não é, Rafael? E você entende que o ser humano tem muitas qualidades. Ele dá uma abafadinha ali nos defeitos e o resto cresce, né? Causaria muita dor querer mudar completamente quem a gente é. Agora, entender como a gente pode usar o melhor que a gente é para chegar onde a gente quer chegar é um caminho que não tem essa dor toda, não tem esse peso todo. É um caminho que se torna muito mais natural e muito mais assertivo. E é daí que vem cada projeto ser individualizado, ser totalmente diferente de um para o outro nos atendimentos individuais. E de repente você vai até tirar esses pesos dessa criatura, concorda comigo? Sim. A gente faz eu faço o processo todo online. Então, mesmo as pessoas que são da mesma cidade, eu atendo de forma online, que a metodologia foi criada e eu adaptei para fazer dessa forma. Mas eu conduzo de um jeito muito leve. Então eu gosto de brincar com o cliente nos momentos que está mais tenso um pouco, para a pessoa relaxar, se sentir à vontade. Eu brinco com a minha câmera, vocês estão olhando para mim aqui, eu estou olhando para o cliente exatamente assim. Que a minha câmera tem uma visão de raio-x onde eu vejo o peso que a pessoa carrega aqui. Às vezes a gente tem pedras, né? Parece que tem uma mochila de pedras em cima da gente. Tamanho peso que a gente coloca nas nossas próprias costas para querer chegar rápido num resultado ou para nem sabendo o caminho que a gente deve percorrer. A gente carrega mágoas, frustrações, incapacidade, que a gente acredita que não é capaz de fazer muita coisa e na verdade é. Coisas que as outras pessoas dizem a nosso respeito que não são legais e a gente acaba gravando isso. Quando a gente se entende, a gente começa a tirar essas pedras. Bloco por tirar bloco. Uma por uma. E eu falo que quando a gente tira essas pedras, não é nem para deixar onde a gente não enxergue, porque elas fazem parte da nossa vida, da nossa trajetória. Não vamos tropeçar nelas mais. Do processo, faz parte das nossas pedras. Exato. Nós vamos entender o que aquilo quis dizer em algum momento, mas não precisam mais carregar isso. Então, todo o processo é para deixar a pessoa ainda mais leve, é para deixar a pessoa se sentindo capaz de poder realizar. Muito bacana. Eu tinha lido ali no portfólio do Rafa sobre a autossabotagem. Eu sei que virá no segundo bloco, mas dê uma pincelada para nós aqui. Quantas vezes você já se pegou pensando em algum momento, em alguma situação, não vai dar certo, não vou dar conta, não sou capaz de fazer isso? Isso são sintomas clássicos de autossabotagem. São pensamentos que nós temos que colocam em dúvida a nossa própria capacidade de agir, de criar, de resolver problemas, de resolver questões. Você vai nos contar sobre isso no próximo bloco. Aguardem. Até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores. Voltamos com o Rafa Freitas. E eu tenho curiosidade, vocês também têm aí em casa, ilustre com exemplos, sem dar nome aos bois para nós, sobre esse processo de alguns clientes. Muito bom. É muito bacana que não tem assim uma faixa etária de cliente ideal para você atender. Meu cliente mais jovem, na época do processo, tinha 23 anos. E a minha cliente mais idosa tinha 67 anos. Que legal. E todos tiveram excelentes resultados. Esse caso dessa senhora é muito gostoso de falar sobre ele. Eu não vou dizer o nome, né? Ela não pediu autorização para poder citar o nome dela, mas melhor a história não, né, gente? É uma história bacana que eu gosto de contar. Quando nós concluímos o trabalho, ela me contou que uma amiga, que ela não via há algum tempo, falou para ela assim: poxa, você está mudada, você está melhorada, você está se sentindo, parece que você está mais leve, você está de bem com a vida, e eu não te vi assim a última vez que a gente se viu, que a gente conversou. E ela disse que realmente tinha mudado, que ela tinha feito um trabalho profissional e que isso tinha dado um bom resultado para ela. A pessoa quis saber o que era. Ela explicou, né? Ela falou: eu fiz coaching. Mas para a pessoa entender o que era o coaching, ela precisou falar quem era o coach dela. Ela explicou como é que funcionava e disse que o coach era o Rafa, que trabalhava no Banco do Brasil. A pessoa falou para ela assim: impossível, aquele cara não poderia fazer isso com você. Como é que ele era no banco? Gente, curiosidade. Imagina, eu falei para ela assim, sabe o que é o pior de tudo? É que é verdade. Aquele cara realmente não poderia. Mas esse cara hoje é diferente daquele cara, porque precisou se desenvolver muito e querer mudar, né? Eu era uma pessoa muito fechada, eu era uma pessoa até sisuda, né, no atendimento. Quando eu trabalhava no banco, sempre primei por atender bem.
mas não com aquele sorriso de quem está feliz fazendo o que gosta de fazer. Era um trabalho que, por mais que eu honre a minha história dentro do banco, né, eu faço questão de dizer, eu honro a minha história dentro do banco. Se não fosse o tempo que eu trabalhei lá, eu não teria conseguido investir nos treinamentos, nas formações, que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, que eu gosto mais dessa versão o Rafa aqui. sem pedras de hoje. Sem pedras, né? Com algumas pedras, mas bem menos do que naquela época. E o resultado do trabalho mostra assim, poxa, eu estou no caminho certo. Fiz a escolha certa. Eu passava para as pessoas uma visão que eu não queria passar. De um cara que era fechado demais, sério demais e não capaz de trazer alegria ou leveza para a vida de ninguém. E eu me tornei um cara diferente que hoje pode fazer isso. E eu tenho assim, na minha parede, em frente ao meu computador, onde eu atendo os meus clientes ali, em cima do monitor, uma frase. Essa frase norteia o meu trabalho, norteia nos dias que eu não estou afim de fazer, porque tem dia que a gente não está, né? Acontece com todo mundo. Ninguém é 100%. Dia que eu não estou afim, por exemplo, de gravar um vídeo, de fazer um conteúdo, ou qualquer coisa nesse sentido, eu leio aquela frase e eu falo, não, eu vou lá e vou fazer. Passa para minha frase, que quando eu tenho que gravar, eu tenho que gravar. Se fizer sentido para você, você pode usar. Ela é muito individual, porque ali é o que eu decidi que eu quero para minha vida. Está escrito assim, vim aqui para transformar vidas. Quando eu olho aquilo, eu lembro que não é por mim que eu vou gravar aquele vídeo. Não é por mim que eu vou fazer aquele conteúdo. É por alguém que vai estar vendo aquele conteúdo. E aquilo pode ajudar aquela pessoa a se sentir melhor naquele momento. Ou pode ajudar aquela pessoa a pensar, poxa, tem jeito. Eu posso conseguir o resultado que eu quero conseguir. Se ele conseguiu, se as pessoas que estão trabalhando com ele conseguiram, por que eu não posso? Se quem trabalha em banco consegue, porque eu não consigo, tô brincando, eu adoro todo mundo dos bancos. Mesmo que a gente chegue lá meio mal-humorado às vezes, né, Rafa? Olha, os funcionários costumam ser mais mal-humorados. Pelo menos era o meu caso. Não todos, mas era o meu caso. Eu vivia mal-humorado lá dentro. Mas quando eu leio aquilo, é para mim, né? Eu vim aqui para transformar pessoas. E é isso que eu amo fazer. Me fale sobre o método Vencendo Todos os Dias, um dia após o outro. Esse é um método que eu desenvolvi baseado nas metodologias de coaching de produtividade. Tá. Só que associei a isso o lado mais humano. Porque não dá pra gente só pensar em resultado e se sobrecarregar. Então a vida precisa, ao mesmo tempo, ser mais leve. Mais humanizada, né? Mais humanizada. O vencendo todos os dias é um conceito de que a gente pode vencer a nós mesmos todos os dias. A procrastinação, a falta de vontade de fazer o que precisa ser feito, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas, as nossas limitações, as crenças que nós temos e que nos atrapalham. Né? Essas pequenas vitórias todos os dias vão levar a gente a ter um resultado. Então eu criei um método, formatei um treinamento completo com 8 módulos em que vai desde a pessoa entender o seu objetivo de vida até o ambiente onde ela está, o quanto influencia positivo ou negativamente os seus resultados, a entender e ter ferramentas para diminuir o impacto da autossabotagem na própria vida, aqueles pensamentos, né? Não sou capaz, não vou dar conta, não vou conseguir. Ou até os nossos falando isso diariamente para nós, aí seria um meio muito ruim em que vivemos, né? Exato. E aí tem como a pessoa criar a sua própria estratégia, criar o seu passo a passo para poder saber o que eu tenho que fazer amanhã para me aproximar do resultado que eu quero para a minha vida. Onde eu preciso chegar daqui a um mês para estar no caminho do resultado que eu quero ter para a minha vida. Criar um plano de ação mesmo. Um plano de ação que seja de simples execução, porque vai ser baseado em quem a pessoa é. Nesse treinamento tem todo um caminho montado, programado, ele foi muito pensado para que tivesse esse tipo de resultado. Foi feita uma validação desse método com vários clientes, onde eu trabalhei no 1 a 1 e também coletivamente, o método, e todos tiveram um resultado muito bacana. Tem exemplo? O pessoal adora. Ilustração. Tem. Pessoas que não conseguiam ter uma rotina no seu dia. Pessoas que não conseguiam priorizar. Pessoas que não conseguiam ter um objetivo claro na sua vida. Tudo isso, através do método, foi criado. Então tem diversos depoimentos, até na página onde tem o curso, tem o depoimento de vários dos clientes que participaram do método, cada um contando um pouquinho das suas vitórias, cada um contando um pouquinho de onde chegaram.
Lembre-se que deixarei aqui, tá, gente, o contato do Rafa, para que quando haja interesse vocês encontrem, ok? Muito bom. E tem um outro caso muito bacana, isso eu tenho autorização para falar, ele me permitiu citar o nome, né? Então eu vou contar aqui essa história. O Guido Nunes, que ele era um repórter da Globo, um repórter do Sport TV da Globo, e ele estava pensando em entrar no meio digital também, com curso gravado e tudo mais, mas um pouco de dificuldade de fazer isso e conciliar as coisas. Nós trabalhamos, a princípio, a inserção dele no mundo digital. Deu tão certo, mas tão certo, mas tão certo, que ele pediu demissão da Globo e foi trabalhar. Pera lá, ele era um repórter, era um repórter da Globo. E ele não conseguia inserção no mundo digital? A prioridade era outra, né, no momento. Mas ele queria ter uma segunda fonte de trabalho, uma segunda fonte de renda. E tinha o curso pronto, gravado, mas não estava colocando isso em prática da forma que poderia levar ao resultado, né? E aí, através do processo, isso começou a encaixar, começou a dar certo, ele chamou a atenção das pessoas certas e foi contratado por uma empresa que trabalha com o mundo digital para ser um gerente de conteúdo lá e está feliz da vida. Que bacana, gente! Rafa, a dúvida do pessoal, bom, já sabem onde encontrá-lo, além do coaching, como é que você faz? Como é que esse negócio de cursos, que eu achei super bacana que você me contou nos bastidores? Legal. O coaching é uma metodologia de trabalho, mas não é a única metodologia de trabalho que eu tenho formações e certificações para aplicar. Eu trabalho também com treinamentos de inteligência emocional e treinamentos comportamentais. Eu gosto de deixar muito claro e frisar muito bem. Coaching é uma coisa, treinamentos na área comportamental é outra coisa. Os dois dão resultados. Tá. O coaching é aquilo como eu falei no começo da nossa conversa. A gente vai extrair da pessoa o resultado. A gente vai extrair da pessoa o que ela é e ela vai aplicar aquilo na vida. E o outro é o treinamento, ele é de uma forma mais direta, com dinâmicas, com ferramentas de impacto emocional que vão levar a um tipo de reflexão diferente. Mas os resultados que a pessoa pode atingir podem ser até os mesmos, ou muito parecidos, mas são metodologias de trabalho diferentes. Vou citar um exemplo. Saiu, não faz muito tempo, uma matéria onde uma pessoa publicou um vídeo onde ela estava caminhando sobre cacos de vidro e dizendo que um coach tinha feito aquilo. Siddhartha Gautama? Ah, meu Deus. E aí gerou uma polêmica, né? Que o coaching fazendo coisas que não é do coaching e tal. Eu até gravei um vídeo nessa época, logo que saiu essa publicação e começou a gerar muita polêmica, muita discussão, explicando que aquilo realmente não era coaching. Aquilo é um treinamento de alto impacto emocional. E tem técnica para fazer também. Eu tenho os treinamentos nas duas áreas. O treinamento que eu aplico pode ter uma dinâmica dessa, por exemplo, com total segurança, focando a pessoa a vencer seus medos, a vencer barreiras. Isso cria o que a gente chama de uma âncora emocional. Se você tem uma dificuldade para viver, para vencer mais para frente na sua vida, e você passou por uma dinâmica onde você caminhou sobre o fogo, ou sobre cacos de vidro, ou fez alguma coisa que dá um alto impacto em você, o que você vai pensar? Se eu fui capaz de caminhar sobre o fogo, se eu fui capaz de caminhar sobre cacos de vidro, eu sou capaz de enfrentar essa dificuldade, esse desafio na minha vida. Traz um empoderamento para as pessoas isso. Um faquir, de início, tá, gente? Você vira um faquir em pedras quentes, depois você consegue tudo na vida. Mas nem todos quererão passar por esse processo, não é? É feito com total segurança. Eu já passei várias vezes, como aluno e agora como treinador. A pedra quente, incandescida ou... É carvão, em brasa, 300, 320 graus, e você caminha sobre, não queima. Fiz várias vezes. Andou descalço um mês. Tô brincando, Rafa. Sem uma bolha no pé. Gente... Quando você vai passar por uma dinâmica dessa, existe um preparo. Não vão fazer isso em casa, gente. Já avisa. Não vai pegar a brasa da churrasqueira depois daquela cervejinha no domingo, colocar no chão e querer caminhar, porque você vai se queimar. Marcar o Rafa não falou. É assim. Tudo tem uma técnica, tudo tem um jeito de ser feito e principalmente um estado emocional que a pessoa tem que estar para poder passar por uma dinâmica dessa. Se for com medo, se for vacilando, pode se queimar. Se eu sou o treinador, estou aplicando uma dinâmica dessa, eu sei se a pessoa tal não está preparada para passar. Se não tiver, eu não deixo ela passar. Primeira coisa que a gente tem que prezar é a segurança.
da pessoa que está ali. Afinal de contas, a responsabilidade é do treinador. Uhum. O resultado que a pessoa vai ter é a responsabilidade dela por aplicar aquilo que ela aprendeu. Mas prezar pela segurança, saber como conduzir, é a responsabilidade do treinador. Outra coisa que no mundo de hoje tem acontecido e a gente vê muito, é que a profissão, tanto de coach quanto de treinador, está assim, banalizada por algumas vertentes que não dão resultados ou que fazem o que não é para fazer. Por exemplo, eu gosto muito de falar isso também. Tem coach que invade uma área de trabalho que não é dele, que não leva a sério o seu trabalho. Quando eu vou conversar com o cliente, eu já explico isso logo de cara. Coaching não é terapia. Eu não vou para o seu passado, descobrir uma causa, uma origem de alguma coisa. Isso é um terapeuta que vai fazer. Isso é um psicólogo que vai fazer. O coach ele vai ajudar você a entender o momento que você está, entender onde você quer chegar e te ajudar nesse caminho, do hoje para o futuro, daqui para frente, sem entrar na área que não é dele. É porque, de repente, gente, aí uma pessoa que está muito carente, tem vários problemas, contrata o coaching para isso que ele está delimitando aqui. Mas a carência é tanta que ela vai jogar nas costas do pobre coitado os seus traumas pessoais, os seus dramas de infância, e não é por aí. Ah, mas eu não consigo crescer na empresa porque meu pai me açoitava quando pequena. Não é, não tem como. Não, essa não é uma área de competência do coach. Não confundamos. Eu levo tão a sério, mas tão a sério a minha profissão, que se eu tiver que recusar um cliente, se ele não estiver no momento de passar por um processo de desenvolvimento, por um processo de coaching ou por um treinamento de alto impacto emocional, eu não deixo ele participar. Eu não deixo ele me contratar. Porque o resultado do trabalho do profissional de desenvolvimento humano não depende só dele, depende da outra pessoa fazer aquilo que precisa ser feito para chegar no resultado. Então eu falo assim para o cliente, antes de fechar um contrato com ele, por que eu devo aceitar você como meu cliente? E espera a resposta. Se a pessoa não estiver preparada, ela não vai conseguir dar uma resposta. E nessa hora, eu me reservo até o direito de não pegar aquele caso, não acompanhar aquele cliente, por profundo respeito ao ser humano que está ali. Porque se eu quiser levá-lo a um resultado que ele não está preparado para agir naquele momento da vida, ele não vai ter o resultado que precisa ter. Eu já indiquei pessoas para passar por um psicólogo, para conversar com alguém que pudesse ajudá-lo a estar num momento apto ou apta a fazer os movimentos necessários para ter um resultado no futuro. Ou fazer concomitante, né? Tá com o psicólogo, o terapeuta e o coach, não é, gente? Um não invade a seara do outro e fica perfeito. Infelizmente, tem profissionais que não agem desse jeito. Por isso que dizem, né? Porque algumas pessoas fazem piada com o coach. Quando alguém faz uma piadinha comigo, eu dou risada. E eu falo que eu entendo, porque antes de ser um profissional do desenvolvimento humano, o que eu pensava? Eu pensava que esse profissional era alguém que não deu certo fazendo alguma coisa e que foi ensinar os outros aquilo que ele não sabe. Eu mesmo pensava isso há 5 anos atrás. Cético. Total. Rafa. Só que vendo os resultados, não dá para negar. Vendo a mudança que eu tive na minha própria vida, pessoas que eu conheço que não são meus clientes antes de eu trabalhar com isso, que tinham resultados incríveis. E hoje os meus próprios clientes tendo resultados incríveis. Pô, o cara saiu da Rede Globo e foi trabalhar numa outra área. Imagina, gente. Olha que bacana, né? Isso. Pessoas deixaram trabalho numa empresa e foram abrir o seu próprio negócio e estão indo muito bem. Pessoas estavam travadas ali na vida e começaram a se desenvolver. Pessoas não conseguiam se priorizar e passam a se priorizar. Não conseguiam ter tempo para estar com as pessoas que amam, para estar com a família, de tão atarefado com o trabalho, e hoje conseguem caminhar o trabalho e a família lado a lado ali, podendo priorizar o que é importante para o ser humano. Perfeito. E olha que pode vir Rafa novamente, de repente, caso vocês tenham bastante dúvidas. Rafa, foi um prazer, viu, tê-lo aqui comigo, elucidar as pessoas. Considerações finais? Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Tinha muito mais coisa para a gente falar, é um assunto muito extenso. Você retorna, nada óbvio, vou ficar muito feliz. Se o pessoal gostaram, Camila, aí você me fala. Claro. Tomara que eles gostem. Se gostarem, você me convida de novo. Que eu venho certeza. Com todo prazer. Com certeza. É um prazer imenso. Nós gostamos de elucidar o público. E assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau.